Olá pessoal, sejam bem-vindos, esse é o primeiro OvoCast, eu sou o Carlinhos e hoje aqui a gente vai começar a nossa empreitada para falar de vários projetos, vários conteúdos que a Ovo Impé, de uma certa forma, desenvolve aí nas suas relações comerciais, parcerias institucionais, e a gente vai trazer um pouquinho assim do que a gente faz, como é que a gente pensa. E para começar a nossa aventura nesse OvoCast, a gente convidou um amigo muito próximo, né, que é o Victor. E aí, Victor, tudo bom? O Victor Grinberg, que é coordenador de pós-graduação da FAAP, né, Victor? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Uma honra ser o primeiro convidado, então muito obrigado aí pelo convite. Imagina, é uma honra pra gente te receber. E desafio, mas você tem já uma experiência danada, né? São mais de 2.000 podcasts. Quantos você já fez lá na FAAP? Não, 2.000 é bastante. Não, mas eu apresentava um programa na Rádio FAAP sobre política e relações internacionais. Uau. Não vou falar para não procurarem no Google e eu passar vergonha. Melhor passar só com esse trechinho aqui hoje, mas gosto desse formato. Bom, então os interessados aí procura na nossa, como é que é? O link na bio. Link na bio. Sacanagem, você Arrasta vai pra cima. Bom, o objetivo hoje aqui, gente, é falar um pouquinho desse universo de educação, né? A Ovo, desde o finalzinho de 21, né, foi para o investimento em algumas áreas relacionadas à educação. A gente abriu uma divisão que chama hoje Ovo Educa, e a gente teve aí o privilégio de poder iniciar o nosso processo todo com a instituição FAAP, embora a gente já tenha trabalhado, prestando serviço com centenas de instituições no Brasil inteiro, mas foi com a FAAP que a gente teve aí acesso a um modelo de negócio diferente que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas eu queria falar um pouquinho contigo, Victor, sobre como é que estão as instituições de ensino, os projetos de educação hoje para uma instituição de ensino como a FAAP, o que é importante ter como olhar, o que o mercado está exigindo de vocês. Eu queria saber um pouquinho assim, e provavelmente todo mundo que está nos ouvindo entender um pouco assim como uma instituição modelo, referência no Brasil inteiro que a FAAP pensa sobre o que são os projetos hoje de educação. Eu acho que os projetos educacionais eles têm ganhado um espaço muito relevante no mercado educacional por uma série de razões. Mas, sendo um pouquinho técnico e chato, né, quando a gente volta para o começo dos anos 2000, durante o primeiro governo Lula, muita expansão das universidades federais, muita expansão das universidades públicas, ampliação do credenciamento de novas faculdades, depois a expansão da chegada dos grandes grupos que acabaram adquirindo diversas universidades consolidadas no Brasil. Isso acabou mudando um pouco o tecido do que era a graduação e a pós-graduação no Brasil. Né? A gente tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que gradam essa formação continuada em diversos níveis, com diversos precificação diversificada, e não é uma coisa que é totalmente permeada na população. E no Brasil a gente tinha um objetivo diferente no começo dos anos 2000. E essa entrada massiva de jovens adultos ou adultos que já estavam no mercado de trabalho sem educação formal foi, ao longo dos últimos 20 anos, transformando a relação do brasileiro com a educação. Isso traz outros tipos de desafio hoje em dia. O fato de que a graduação é como se fosse o novo ensino médio. E você ter uma pós é a graduação. Então, o que acontece é que as empresas elas têm sido cada vez mais exigentes com o que o aluno precisa saber ao sair de uma faculdade, seja no nível de graduação, no nível de pós-graduação, e por isso elas têm a missão de olhar para si, olhar para o aluno, olhar para o mercado e tentar achar formas de atender o que esses profissionais vão atuar. Então, os projetos educacionais eles vêm muito nesse sentido, de tentar trazer habilidades, conteúdos, ferramentas, experiências, metodologias que não são nativas da academia para um meio academicista. Né, dar aquela polida e fazer com que aquilo faça sentido para quando o egresso sair e integrar o mercado de trabalho, ele consiga fazer parte positivamente da força produtiva do país. É uma mudança significativa, né? Porque a gente olhando o que aconteceu com a educação nos últimos 3 anos, antes já da pandemia, já tinha um movimento aí de mudança. As instituições maiores já estavam sofrendo um pouco assim com os novos grupos, né? Como acontece com o Grupo Ânima, enfim, várias outras grandes corporações comprando muita universidade, né? A educação estava sofrendo um pouco com essa questão de bastantão, vamos falar assim, né? E quando a pandemia veio, então, o que aconteceu, que foi uma evasão muito grande das pessoas, da parte física, né? Houve um desespero praticamente das instituições em como fazer
fazer essa migração para o digital. Como é que foi o impacto para vocês? Como é que é a situação da FAP hoje, quantidade de alunos? Como é que está a adaptação que continua para todo mundo, mas para vocês como uma instituição referência, a adaptação a essa nova realidade de pós-pandemia e ter que se adaptar aí com esse desejo do aluno, muitas vezes não voltar para dentro do campus, né? Embora ele tenha lá dentro experiências que não vão ser vividas em nenhum outro lugar. Como é que funciona isso? É muito curioso porque é uma experiência complexa, com várias idas e vindas, né? Quando a pandemia primeiro se instaurou lá em 2020, a gente não sofreu muito para essa migração, porque o nosso caso, assim como várias outras instituições, elas já olhavam para o digital como uma alavanca da experiência do aluno. Sei. Né? Você não consegue imaginar o aluno de hoje em dia, o aluno de 3 anos atrás, ser o cara que vai naquela Xerox, compra a apostila que o professor tira cópias de pedacinhos dos livros. A experiência ela já estava migrando gradualmente para os ambientes virtuais de aprendizagem, para experiências não necessariamente híbridas, tal como a gente convenciona hoje, mas para experiências multifásicas, né, em que o professor trabalhava, o aluno assiste um filme em casa, depois articula isso um pedaço num fórum de discussão, o seminário articula audiovisual com experiências na sala de aula. Então, as metodologias ativas, faculdades que já trabalhavam a digitalização do ensino, já estavam se provocando ali para encurtar essa distância, entendendo que o aluno que hoje ocupa esse espaço é um nativo digital. A pandemia veio, a gente só teve que acentuar essa chavinha. Mas isso vocês, né? FAP. Sim. Porque tem uma realidade, desculpa te interromper, né? Eu não sou o Jô Soares, mas já te interrompendo. É um lance muito maluco, né? Porque são, o quê? Meia dúzia de 10 instituições de ensino do porte de vocês no Brasil que têm capacidade, estavam de uma certa forma com o botão do digital mais ou menos engatilhado. Mas as outras 2.100 e lá vai bolinha que existem por aí, os caras tiveram que simplesmente achar um jeito de fazer a educação acontecer. Isso não aconteceu para vocês, especialmente falando? Não, a gente, óbvio que tem uma adaptação, acho que mais dos docentes do que dos alunos em si, porque você tirou o pé de quem não tem conforto no digital. Sim. O professor que gosta do cuspe e giz num quadro negro, né? Então, esse foi o dificultador. Você falar para o professor, olha, você vai entrar num espaço em que os alunos talvez fiquem com a câmera fechada, você vai estar dando aula para pessoas que talvez não respondam você, porque na sala de aula você olha para o aluno, você fala, nossa, tá me entendendo, não tá me entendendo, vou fazer uma piada, vou quebrar um gelo aqui. E no Zoom você não tem como fazer isso. Muito louco e isso, você né, tem que se reinventar, né? Muitos professores, muitos colegas, eles tentavam criar formas ali de poder se sentir mais confortáveis com essa experiência. Eu fui por um outro lado. Eu, de cara, quando eu comecei a ver que essa experiência não ia funcionar para o meu estilo, eu fui lá, comprei um TPzinho portátil que eu colocava no meu iPad para rodar e gravei minhas aulas. Editei minhas aulas, decidi que eu ia trabalhar fundamentalmente com modelo assíncrono, montei meus slides, aprendi a mexer no Premiere, fiz todo o meu chans lá, que eu acho que é uma coisa que me agregou muito e eu gosto muito de desenvolver. E eu sei que outros docentes também foram achando outras maneiras. Eles se gravavam no Zoom apresentando e depois postavam, e aí faziam fóruns de discussão e Zoom ao vivo. Então eu achei que cada professor foi achando o seu espaço. Mas é muito louco, né? É uma cultura que teve que ser criada meio que no desespero, né? E no individualismo. E no individualismo, exatamente. Porque é são muito difícil. Tantas ferramentas, são tantas possibilidades, né? E as instituições, não só a FAP, mas eu vi muitas instituições se desdobrando para tentar ajudar o docente nessa experiência. Então você falava, eu acho que o Mentimeter é uma função bem legal para a gente poder promover uma interação entre o aluno e o professor. Sim. E eles iam lá e compravam. Eu acho que StreamYard, porque eu não quero ver os alunos mesmo. Quero fingir que é um stream aqui, vamos streamar para o YouTube e o aluno assiste de lá aula síncrona. Porque eu tenho muito aluno, não vou conseguir gerenciar o chat. E as coisas elas foram ganhando contorno e nuance, os professores se desafiaram a procurar. E eu sei que isso de fato não é uma realidade em todas as instituições. Isso remete até o momento pré-pandêmico, né? Como eu estava falando, a gente sempre se desafiou nisso, mas para muitos grupos, para muitas instituições, a educação é aquele básico. Olha, eu tenho um PPC, no PPC aqui eu tenho a bibliografia, eu vou entregar a bibliografia, se o aluno aprendeu ou não aprendeu, a minha avaliação tem que aferir isso.
e o básico. Eu acho que essa questão, assim, meu sentimento, né? Eu tenho uma. Para quem não conhece a FAAP, que está nos ouvindo aí, depois a gente vai colocar também o site da FAAP aqui para vocês poderem ter acesso aí, você que está ouvindo a gente e vendo também, se possível. A FAAP é uma instituição que tem já 75 anos de história, né? Uma das instituições que seus fundadores estiveram envolvidos com a Semana de Arte Moderna, passou sempre de uma forma muito contemporânea pela história de São Paulo e da educação no Brasil, né? Através do Conde, né? Armando Álvares Penteado. E aí é uma instituição que a situação dela hoje, ela tem uma escola muito forte. A minha filha estuda na FAAP também e ela é apaixonada pelo processo de vocês. Ela tem a graduação, tem a pós-graduação e, obviamente, outros cursos. E tem também aí hoje uma conquista nos últimos anos, que é a questão do centro universitário. Quantos mil alunos hoje no presencial? Quantos mil alunos migrando para o digital? Quais são os desafios do processo como um todo? Hoje a gente vê a graduação ainda como uma oportunidade a ser explorada no digital. Mas eu acho que ele é um formato muito diferente do que a gente trabalha como EAD, por exemplo, na pós-graduação. Sim. O pós-graduando, ele tem para si um espaço de vida preenchido com trabalho, lazer, família. O graduando, ele ainda não tem esses espaços perfeitamente delimitados dessa forma. Então, o EAD é uma coisa que demanda muita autonomia. Então, apesar de existir o credenciamento para graduações EAD, ainda a gente precisa entender melhor do público, das ferramentas, das metodologias, para poder chegar no nível de experiência que a gente quer. Na pós-graduação, a gente tem visto, sim, um flerte com o EAD, principalmente do profissional ingressante, porque esse é um profissional que acabou de sair da graduação e quer dar o sangue ali no trabalho dele, ele está disposto a ralar 10, 15 horas por dia, e aí em casa, ferrado, põe o Big Brother numa tela e o professor dele ali na outra. Então o EAD ele é mais confortável para o cara que está buscando autonomia e flexibilidade, porque aquele cara sabe a importância do que ele está aprendendo. Então ele vai achar um espaço ali conciliado. Um profissional mais maduro, que está procurando o próximo passo na carreira dele, às vezes ele tem se demonstrado mais interessado em voltar para o presencial. Por isso que o híbrido, né, apesar dele ainda não ter sido regulamentado pelo MEC como uma modalidade de ensino, ele tem ganhado contornos nas principais faculdades e na FAAP, inclusive. Por quê? Porque ele dá para o cara a possibilidade de ter o convívio, como a gente está aqui, quer ter networking com o professor, quer ter networking com os colegas, quer ver ali, quer poder levantar a mão, mas também naquele dia, putz, apertou, meu chefe me chama para uma reunião, vou para outra cidade para trabalhar, ele também pode acompanhar online. Sim. Então, a gente ainda está trilhando um caminho não trilhado, né? Eu acho que o Conselho Nacional de Educação tem se esforçado em chegar numa fórmula regulamentar para o híbrido e tem sido bem assistido entender como as faculdades têm trabalhado o híbrido em cima do credenciamento EAD, justamente para poder embasar essa discussão. Né? O Brasil, a gente brinca que ele é bem pesado burocraticamente, porque a gente matura muito as discussões. Mas são discussões que elas são muito bem embasadas. Né? Quando a gente introduz um modelo regulatório, ele é um modelo que visa proteger as instituições e visa proteger os alunos. Então, o EAD tem crescido muito. Hoje, a gente tem mais alunos no EAD do que alunos no presencial e reflete esse momento. Sim. Eu acho que reflete também as possibilidades que o EAD traz. Às vezes, vou dar um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, pô, a gente tem um cara como o Seu Jorge. Seu Jorge não é professor da pós-graduação, mas é um cara que a gente conseguiu trazer nesse espaço para dividir um conteúdo que a gente acha que é relevante, ali apoiado por professores titulados, que é a exigência, e eu não tenho como levar o Seu Jorge toda semana numa sala de aula. Sem dúvida. Então, isso potencializou a gente crescer quase que 300% o tamanho do nosso EAD nos últimos anos. E mostra pra gente um caminho para seguir com novos produtos EAD, novas oportunidades. E eu acho que as faculdades elas estão entendendo isso. Só que o EAD é uma brincadeira de gente grande. Porque é caro e também é uma coisa que demanda um back-office muito forte das faculdades. Então as pessoas olham para o EAD como uma oportunidade de reduzir custos.
Não é esse a pegada. Não é exatamente a mesma regra, né? Não, eles pensam muito no Telecurso 2000 da Globo, que você manda um DVD pra casa da pessoa e chama isso de curso. Ou do tipo, coloca lá no YouTube que todo mundo vai assistir a nossa aula. Não é assim, né, bicho? Envolve muita coisa. Hoje em dia, o espaço plural da internet, ele é muito crítico. E se a internet absorve as críticas do aluno, mancha a imagem da instituição se ela não é super responsável com aquilo que ela está colocando. E eu acho que aí vem o próximo ponto, assim, que eu acho que é o maior desafio quando a gente fala, claro, que entender o comportamento do aluno, entender como é que a instituição está estruturada para vender a sua... Porque isso é outra característica, né? Hoje você não vende FAAP só em São Paulo, você vende FAAP em vários lugares do Brasil. E com EAD você consegue trazer o cara que está lá na Amazônia fazendo um curso de graduação ou pós-graduação, claro que seguindo as regras do MEC, com polos, etc, quando é graduação, mas você consegue ter acesso a isso de uma forma que você não tinha antes. E a gente vê grandes instituições começando esse processo de expandirem as suas marcas. Aliás, a marca de vocês também passou por uma reformulação finalzinho de 21, né, para 22, e isso faz parte do processo. Mas eu considero a maior mudança no mercado é a questão de como produzir conteúdo, pelo menos o nosso sentimento, né? Porque o que aconteceu? Você tem ali o cara 2D, como eu brinco, né, na sala de aula, conversando, o professor joga a bolinha para cá, bate papo com o outro. Mas quando o cara vai para o digital, o impacto do conteúdo, ele necessariamente precisa ser diferente, né? Não é simplesmente você botar o professor de lado numa tela, solta aí o verbo e sai falando. Parece que o público espera mais, né? E aquilo que se falava no passado, que era uma discussão do edutainment, né? A educação que tem um pouco de entretenimento para engajar quem está assistindo com o conteúdo, parece que agora é uma verdade absoluta. Os conteúdos também exigem grandes produções, exigem grandes performances, porque ele está competindo na tela com isso que você falou agora, né? O cara está com a aula dele, no lado ali está o Netflix, ou está o Masterclass, ou está o Big Brother. É uma puta concorrência, como a gente fala. Como é que é esse processo, essa mudança de como os conteúdos são montados no mercado? Eu acho que essa mudança passa por um entendimento. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que eu consigo estar em sala de aula falando meu conteúdo sem ser interrompido por um aluno? Com uma pergunta, com algum acontecimento mundano da sala de aula? Vamos imaginar com muito esforço, 10 minutos às vezes, pode ser? Ainda é muito. Muito. Por quê? Porque o próprio foco do aluno e o do professor também foi muito erodido pela era digital. Se eu te falar que eu consigo dar 4 minutos ininterruptos de aula, é muito. Por isso que a experiência de criar conteúdo educacional é tão difícil. Sem dúvida. Pensa os professores que ocupam esse espaço aqui para produzir o conteúdo EAD. O maior desafio deles não é só olhar ali para a câmera e ficar na verborragia do que eles produzem. É se confrontar com a realidade de que a gente põe no vídeo 15 minutos, o que ele dá em 1h40 na sala de aula. Como é que sintetiza isso? É difícil, é um processo muito louco isso, cara. Mas não é só porque ele é sintético, é porque a experiência de sala de aula já ensina a gente que o conteúdo ele não pode ser tão concentrado. Então eu chego, eu dou bom dia, faço a minha chamada, eu pergunto, e aí galera, como é que foi o fim de semana? Ou assistiram o Big Brother ontem, quem que foi eliminado? Aí eu vou lá, abro o meu slide, tempo de adaptar ali a tecnologia, aí você ouve os alunos, aí você começa a sua apresentação, minutos depois, o aluno perdeu o foco, aí tem sempre aquele aluno que repete o que você acabou de falar, ao contrário. Então, tudo isso faz parte da jornada síncrona que o professor está super acostumado a fazer. Sim. E no EAD é totalmente diferente. O conteúdo é o mesmo. E esse é o desafio do cara, ele fala, putz, 100 minutos que eu dou em sala de aula são 15 minutos do EAD. Mas o aluno do EAD não tem essa percepção. Porque para ele, 15 minutos de conteúdo altamente denso é pouco. É engraçado, eu tenho um sentimento assim que quem está em casa... Tem também uma cultura aí, né, por trás de tudo isso. Não é só o desafio do professor fazer a melhor aula, o melhor conteúdo, mas a cultura de quem está em casa entender que o espaço que ele está ali, às vezes no quarto dele, também precisa ser preparado ou pensado como se fosse uma aula, um espaço para isso, onde ele vai assimilar melhor. E eu tenho uma filha de 16 anos, aí, que eu considero já uma nova estudante de graduação no futuro, embora ela esteja no 3º ano. E, cara, como é difícil eles se concentrarem, seja onde for, para assistir numa aula que, se você está na sala de aula, querendo ou não, você tem um professor, e aí, presta atenção aqui, tá me ouvindo? Mas isso já não acontece, porque parece que você tem ali um muro que eles se escondem, a câmera é fechada. Sim. É muito louco isso. Como é que é essa história? É porque, em geral, a nossa experiência caseira, ela foi criada para ser uma experiência multitelas.
Eu gosto de dar o exemplo do Big Brother, eu sei, vai ser chato, vou falar 1000 vezes, mas é que eu gosto muito. Mas, por exemplo, como que a maioria das pessoas vive essa experiência? É uma experiência altamente individual. Sim. Você tá em casa, sozinho na sua TV, Tadeu Schmidt não tá te ouvindo de volta. Mas você não quer se sentir sozinho em casa. Sem dúvida. Então você vai lá e pega a sua segunda tela e você abre seu celular e vai no Twitter. Hashtag RedeBBB, hashtag @TadeuSchmidt, e você interage com seus amigos e meme e já vira figurinha no É uma imersão, né? Você vai se aprofundando na história. Isso quando você não abre uma terceira tela, você pega teu computador e põe na Globoplay, porque você não quer perder o que tá acontecendo enquanto tá no comercial da TV. O EAD, ele sofre por isso. Porque o EAD, ele não é uma experiência multitela, ainda. A gente ainda não pensou na educação como entrar nesta realidade. Então o cara que está acostumado a assistir Netflix com o computador no colo, largado na cama, que é uma posição de conforto para ele quer replicar isso quando ele vai assistir a aula EAD. É o lean back, né? O cara se joga lá e... Exato. Só que até sala de aula tem uma coisa meio Foucault, uma coisa meio sociedade disciplinar, assim, que lógico, a gente precisa aprimorar, mas tem muito a ver com a postura, qual que é a melhor postura que ajuda na circulação sanguínea, no aluno poder ficar mais tempo engajado. Exato. Porque isso, se você ficar muito tempo com a postura ruim, largado na cama, daqui a 10 minutos o ombro tá pegando, eu quero levantar, vou pegar uma pipoca, putz, não vou conseguir prestar atenção porque a minha pipoca queimou, aí eu paro, aí me chamam no WhatsApp. O cachorro latiu. Exato. E aí, foda. Essa é a palavra-chave que as pessoas esquecem sobre o EAD. Essa autonomia que o aluno tem no processo de aprendizagem é muito maior. Porque o professor, ele não é só o instrutor em sala de aula. Ele é o maior apoiador do aluno. Sim. Ele é o cara que fala, gente, quem leu o texto essa semana? Gente, quem pegou a apostila? Isso aí. Quem fez o exercício? Quando ele não tem esse contato com alguém que puxa isso, e aí é o exercício da tutoria no EAD, só que o professor em sala de aula você consegue ignorar até certo ponto. Agora, o pop-up do tutor, você fala, essa semana fui pro Lollapalooza, não vou dar atenção. Semana que vem eu penso. E aí você vai vendo, e vai vendo, e vai vendo, e os dias passam e você não evoluiu, não aproveitou e não evoluiu. Essa mudança de mercado é um negócio muito louco, assim. E uma das coisas que a gente percebeu, claro, vou fazer aqui de conta que não é comigo, mas para quem não conhece, a Ovo tem uma parceria muito forte aí nos próximos 5 anos, né? A gente passou pelo primeiro ano, que é esse projeto de conteúdos premium, digamos assim, né? De alta performance, de alto desempenho, que é uma parceria entre FAAP, UOL e Ovo, com investimento significativo aí, acima de 7, 8 milhões de reais só no primeiro ano, onde foram pensados uma série de produtos que trazem um jeito diferente, mais elaborado, no meu entendimento, com uma linha acadêmica ligada a uma linha de talentos, né? Conta um pouco pra gente como é que está sendo essa experiência, porque para vocês também, mesmo com vocês já devidamente preparados em algumas características técnicas, né? Vocês têm uma parceria muito forte com várias empresas, né? Plataformas, AVA, estrutura de CRM, mas ainda assim um desafio colocar uma operação dessas onde a gente tem juntos, né? Agora podemos falar isso, a Ovo está junto com essa história, nos próximos 5 anos, aí, pelo menos 15, 20 pós-graduações e subprodutos. Como é que está sendo essa experiência? Quais são os desafios? O que você está achando de tudo isso? Essa experiência ela é muito interessante porque ela tirou a gente da nossa zona de conforto sobre o EAD. Eu acho que todo mundo tem que engatinhar antes de andar e correr. Então a gente, como muitas outras instituições, começou com o EAD básico. A gente tem cursos de rádio, TV, cinema, que são super tradicionais, estúdios, equipe. Então não era uma questão técnica. Era uma questão do que a gente sabia fazer naquele momento. Então a gente fez o básico. Põe um professor no estúdio, num fundo preto, sentadinho ali no meio, e a gente fez o chance. Mete um lettering, intercala com slide, põe o cara para ler um TP. Quando muito a gente fazia o estilo clássico número 2. Professor numa sala de aula, com a TV do lado, passando os slides. Não porque a gente não acha que existe evolução do EAD. É porque é o primeiro passo para você introduzir a cultura EAD. Sem dúvida. Como tudo, é uma questão cultural. Eu não posso chegar amanhã e falar, gente, tudo que vocês sabem sobre docência, joga fora. Muda, agora né? A gente vai pro estilo cinematográfico. E tem uns caras que acham isso, né? Não é fácil mudar.
E é engraçado, desculpa te interromper, mas rapidinho, a gente também percebia isso, né? Existe uma falta até de conhecimento e até um certo desrespeito, às vezes, dos produtores de conteúdo em relação ao que é educação. O cara acha que não, vamos gravar. Não, peraí, não é. Tem técnica, tem jeito, tem forma. Isso é muito interessante nesse impacto desses dois mundos, né? Dos produtores de conteúdo com o acadêmico, né? Faz parte disso. Com certeza. E aí o nosso grande desafio foi esse. Foi ouvir a proposta, ouvir a plataforma, né, a UOL como parceira, a UOL EdTech, ouvir o que vocês iam trazer na frente de produção e falar, bom, agora é a nossa hora de fazer a lição de casa. Quais são os produtos que fazem sentido nisso? Quais são os professores que eu quero colocar nessa prova de fogo? E, principalmente, o que vai sair disso? Eu acho que, se eu falar que, não, quando eu entreguei os produtos, eu falei, isso é sucesso. Não. Porque a gente estava entrando numa área completamente nova. E como você falou, é um investimento, né? A nossa ideia de que o EAD é caro, a gente foi para o segundo passo, que é o EAD Premium. Cria uma experiência diferente. Então, eu até vim várias vezes acompanhar os professores gravar, conversava com os coordenadores, ficava ali falando, putz, será que é isso? Será que esse modelo que a gente criou, ele faz sentido mesmo? Ou é a gente imerso na nossa própria realidade acadêmica? Porque quando a gente fala em EAD, eu não quero 20 alunos no EAD. Se eu for fazer para 20 alunos... Como negócio tem que ser muito mais, né? Exato, porque o EAD não é só para trazer um número massivo de alunos, mas é para acessibilizar a experiência dentro de um contexto maior do que a instituição oferece no presencial. Tem que ser modelos pedagógicos diferentes, tem que ser experiências diferentes. Então, nunca foi sobre traduzir a experiência presencial online. Foi criar uma experiência premium online. E aí eu acho que hoje, com esse 1 ano que a gente tem de projetos, já com um novo portfólio chegando agora em março desse ano... São mais 6, né? São mais 6 Vai a 12, 13, 14 até o final do ano, provavelmente. Exatamente. Eu já consigo ver que a gente achou um lugar que é só nosso. Por enquanto, esse lugar é só nosso. E a gente está criando uma cultura forte do EAD, a gente está criando tendências no EAD, e a gente vai ver o quanto que isso tem sido positivo para os alunos, porque a gente tem focado neles, né? A ferramenta serve eles, o conteúdo serve eles, e no final, quando ele pega o título dele, quando ele pega o certificado de pós-graduado, não vai ser uma coisa simples de uma experiência AD. Vai ser aquilo que carrega 75 anos de história da FAAP e toda a profissão que a OVO, a UOL trouxe ao longo do projeto, que agregou nessa Sem dúvida. E uma coisa interessante para quem está ouvindo, alguns está chegando agora, ou prestando atenção em alguns detalhes, você fala, por que vocês estão falando? Estão promovendo o produto de vocês? Não, cara, a gente está falando de uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, que é a qualificação, a capacitação de profissionais, porque a gente está falando de pós-graduação aqui. Está falando de gente que já está no mercado e que precisa se atualizar de uma certa forma, essa nova realidade de necessidades de empresas, aí que os caras estão exigindo cada vez mais performance, né? E junto disso também, eu acho que é interessante falar, um aprendizado que a gente teve aqui, fazendo isso com vocês e com o UOL, é que isso também traz para o professor um protagonismo, né? Porque é uma sala de aula exclusiva, dedicada, com produção, com coisas talvez que ele não esteja tão acostumado no dia a dia da loucura da sala de aula, que entra e sai do carro, sobe para a aula. É uma coisa um pouco mais convencional, com grande importância, mas um pouco mais convencional da rotina. Mas quando ele vem para estúdio, ele vem com uma preparação, ele vem com um sentimento de preparar uma aula diferente também. Você acha que isso faz a diferença para os professores? Você acha que isso, de fato, também o coloca numa... É quase que um resgate, às vezes, do professor que está lá, não no ostracismo, mas está lá na sala de aula, trazendo para um novo modelo de educação? E como é que você vê esse impacto para eles, assim? Com certeza. Eu acho que o EAD, ele é inevitável. Ele é inevitável. Legal. E eu acho que, assim, o brilhantismo das instituições vai ser em dar flexibilidade para o aluno. Se quer assistir ao vivo, você pode. Se quer assistir gravado, você pode. Assíncrono pode. Regravação pode. É um modelo mais caro? É. Mas a instituição vai ter que achar como que isso representa o pulso da instituição. É isso aí. O grande desafio para o docente é ele achar paz com ele mesmo naquilo. Eu me lembro, quando eu comecei a gravar minhas aulas assíncronas,
que eu era o maior carrasco de mim mesmo. Porque eu ficava horas escrevendo meu roteiro, lendo ali, fazia minhas edições. E eu falava, que merda. Ruim, né? Às vezes. Péssimo. O se olhar é difícil, né? Exato. E eu acho que no estúdio, você tem o crivo de outras pessoas. E aí o difícil é porque na sala de aula, em tese, todo mundo tem um interesse mínimo ou uma convergência temática com aquilo que você está falando. Tem um motivo de estar ali, né? Exato. No estúdio, eu venho aqui, vou falar de economia, entendeu? O pessoal pode ficar 100% desengajado, porque talvez não seja do interesse deles. E aí você não consegue aquele... Conexão, né? Exato. E aí essa falta de reciprocidade com a audiência faz com que você fique ali falando, puta, se os caras que estão me gravando não estão curtindo isso, imagina o meu aluno lá na frente. E aí você começa a pesar mais. Não, eu quero refazer aquele comecinho, deixa eu ver o roteiro de novo. E não dá. Você tem que vir em paz com você, tem que confiar no modelo que a instituição cria para essa preparação e, acima de tudo, tem que confiar no resultado final. Porque o resultado final ele é muito diferente. Né? Pensa que um professor ele pode passar mais ou menos 3 minutos para cada minuto de produto que ele gera no estúdio. Sim. Então, se ele vai gerar 1 hora, o cara pode ficar até 3 horas no estúdio. E vai ter muita coisa que vai ser descartada na edição, muitos erros que ele vê em si que não vão chegar no produto final. Ele não consegue ver naquele momento quando ele pede para intercalar inserts, vídeo, som, imagem. Então, o produto final é o que tem que pesar para ele. E muitos professores não estão prontos para isso ainda. Sem dúvida. É um processo, né? Um processo de capacitação, de resgate dele. Com certeza. Mas eu vi em todos os docentes que passaram por essa experiência a satisfação do produto final. E isso é muito gratificante. Porque eles não achavam quantos professores foram na minha sala depois que saíram daqui e falavam, foi a pior aula que eu dei na minha vida. Queima, pega todas as câmeras e joga no chão. Eu falei, calma, não é assim também. Você acha que os caras iam deixar você sair do estúdio se estivesse nesse nível? Tem gente vendo, eu tava assistindo. Vocês estavam fazendo ali com toda a preparação, toda uma jornada. Aí eu falo, vamos, espera vir o produto final. Aí quando vem aquela apostila diagramada, quando vem o podcast editado, quando vem a videoaula editadinha, aí o cara fala, tá aí um negócio legal, de que eu quero fazer mais disso. É isso aí. Pô, tem professor nosso que tá vindo pela 3ª, 4ª vez. E é o lance, né, cara? Você fez a tua aula presencial pela primeira vez, quando você começou a fazer, provavelmente a tua aula presencial não deve ter sido a melhor das coisas. Você deve ter saído com o mesmo sentimento, só que ali não dá pra voltar no tempo, né? Acabou, tá ali, você já deu. Agora amanhã você vai pra próxima. No vídeo ainda tem uma coisa que é possível, né? Você grava 2, 3 vezes e você tem um editor que ainda salva o melhor plano. Então acho que tem algumas facilidades. Mas você acabou puxando um assunto aqui que a gente está chegando quase no final, mas que é muito interessante, né? Você falou tanto da questão da briga do presencial para o virtual, é inevitável isso, é um sentimento que esse projeto que vocês estão fazendo com o UOL e a OVO tem tudo a ver com isso. Isso também traz um pensamento, como você mesmo disse, de professores e mentores estarem se adaptando a uma nova realidade de produção de conteúdo, e eu acho que isso deve mudar, inclusive, o jeito que a instituição já deve estar se relacionando com os professores nas suas contratações, né? O cara não vem mais só para a sala de aula, ele vem com um contrato que já é para o mundo, você já vai instagramar o teu conteúdo, você já vai participar de produtos. Isso é bom para o colegiado, é bom para acadêmicos também, saber que não está só dentro ali da sala de aula e que ele também tem ali o digital como uma opção de mais dinheiro e expandir o conhecimento dele para outras pessoas? Olha, eu vou falar, é muito desafiador. Cá entre eu, você e todo mundo que tiver assistindo. Mais 1 milhão de pessoas aí, O grande desafio é porque a gente gosta de pensar... É aquela história, o professor, ele trabalha ou ele dá aula? A realidade é que hoje o professor, ele também está canalizando esse potencial de criador de conteúdo. Então, não é difícil eu encontrar professores que comercializam nessas plataformas online os próprios cursinhos deles. E não tem nada de errado nisso. Mas, por exemplo, quando a gente olha para o lado jurídico da relação, a instituição, quando ela faz uma compra de um produto desse, ela precisa ter certeza de que ela pode ofertar por um determinado tempo e de que daquele conteúdo, naquele formato, não vai estar presente na boca daquele professor em outros espaços. Porque não tem nada mais anticlimático do que você vir aqui, contrata o cara, fala, não, você vai dar aula nesse tema. E 2 dias depois o cara tá dando a mesma aula na sua concorrente. Então,
o linguajar jurídico, que também não está 100% atualizado para as características do mercado, é aquelas coisas. Você vai ceder o direito em perpetuidade por todas as plataformas, pela rede, pelo ar, pelo mar. E aí o cara pega aquilo e fala, mas... Então, se eu der uma entrevista... Eu tive um professor, eu vou contar essa história porque é muito engraçado. O professor, boa parte do trabalho dele gira em torno da literatura de Bauman. E ele gravou um conteúdo sobre isso. E aí, quando ele viu o contrato, ele falou, mas quer dizer que eu não posso falar de Bauman mais? O conteúdo é exclusivo, eu não posso mais usar esse tema? Não, professor, a lei de direitos autorais... Primeiro que você não pode entregar seus direitos para ninguém. O direito é alienável. Exato. E segundo... É a extensão da alma, né, do autor. Exato. E o conteúdo, você não tem como transformar um conteúdo em exclusivo. O que é exclusivo é o produto. Então, muitas vezes, até para os professores, é uma subida íngreme explicar todo esse juridiquês por trás do contrato e para a instituição também. Até onde ela pode ir com essa flexibilização para não estragar o próprio negócio, mas também para não azedar a relação com o professor, que tem o direito de trabalhar o conteúdo como ele vê pertinente. Eu acho positivo e acho que em termos de trabalho, de carreira, isso aí só traz benefícios quando, obviamente, dos dois lados o sentimento é de fazer juntos. Então, acho que é um processo. Que é tudo muito rápido, né? Mas nessa história de rapidez e falar o nosso último ponto aqui antes de finalizar, porque a gente podia ficar 2 dias falando aqui e ia ter muita história. Com certeza. Mas falando um pouco de tendências de novos produtos, vocês também foram vítimas, só que vítimas no bom sentido, de uma experiência, desculpa a expressão aí, as damas, como a gente fala, foda, né, cara? Vocês fizeram um curso uma pós-graduação de psicanálise, que é um case no mercado, assim, que é uma mistura de oportunidade, sorte e, obviamente, de talentos de professores que vocês fizeram, e foi, assim, números estratosféricos. Queria que você contasse rapidinho, assim, sobre o que foi essa experiência e que dela veio também um pouco desse projeto que a gente está fazendo juntos, né? Como é que foi isso? Com certeza. A gente, muitas vezes, entende a relação de consumo da educação de uma forma meio equivocada. A primeira coisa que você precisa entender sobre a educação é de que ela é um serviço altamente especializado. Você não chega para o seu médico e fala, acho que essa cirurgia eu não estou precisando, mas eu quero comprar. Hoje eu não quero, né? Ou para o seu mecânico você fala, não quero essa peça, eu quero que você troque a outra. Então, as pessoas acham que a educação ela é muito customizável. Por quê? Porque tem muita oferta. Ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que dentro desse serviço especializado, a gente tem uma gama de alunos que são possíveis ser impactados como público-alvo. O famoso nicho, né? Exato. Então, a psicanálise ela foi interessante por quê? Porque a gente pediu para uma pessoa assinar esse curso, foi o Dr. George Forbes, e foi muito interessante por quê? Porque ele tinha uma presença midiática, ele tinha um contexto, mas ele não trabalhava isso na academia, ou pelo menos daquela forma. Ele sempre desenvolveu cursos no instituto que ele tem, mas ele nunca foi para educação formal naquele formato. Então a gente falou, o que você acha que quem está estudando psicanálise no século XXI precisa ter? E ele assinou o programa pedagógico do curso. Sim. E aí era uma coisa que a gente tinha que trabalhar sem concessões. Porque a gente queria fazer aquela parceria, porque essa era a diferença. Não era só uma pós em psicanálise. Era uma psicanálise com o Dr. George Forbes. E a gente falou, bom, para embalar esse produto, qual é a realidade que a gente tem? Vou abrir meu carrinho e vou vender igual as outras? Vou deixar o meu carrinho aberto? O que eu vou fazer? Não. Falamos, vamos olhar o que tem de tendência no marketing digital. Campanha forte. Curso isca, marketing de escassez. E a primeira turma foi muito forte por isso. E o que foi surpreendente é que 1 ano depois a gente voltou para o mercado com a segunda turma dele. Mas só para antes de voltar, quantos mil alunos na primeira turma, só para a gente ter uma noção do tamanho disso? A gente teve 850 alunos matriculados na primeira turma. Isso em quanto tempo de... 2 semanas. 2 semanas, e estamos falando, sem querer entrar em detalhes, mas os caras que têm aí uma matemática boa já vão poder, estamos falando de um curso em um ticket médio de mais ou menos quanto? Por volta de 12 mil reais. Estamos falando de quase 11 milhões de reais em 2 semanas. Para qualquer instituição, pequena ou grande, esse case ele é fundamental porque ele mostra entendimento de mercado, agilidade no processo, o respeito pelo conteúdo, mas principalmente também pelo entendimento da própria situação. Vocês estavam ali
meio que saindo da pandemia, quase no meio, uma coisa não sabe para onde vai, e as pessoas também muito cansadas, né? Então, e aí, um ano depois, vocês voltam com o segundo, e como é que foi? E o curso, de novo, performa acima da média do que os outros cursos EAD estão fazendo, não só na FAP, mas em outras concorrentes. Muito legal. E o que mostra, assim, que a gente não saiu procurando um oceano azul. Até porque depois que a gente lançou esse produto, outras grandes faculdades criaram produtos na mesma linha. Não tinha muitos produtos de pós-graduação em psicanálise. Hoje você vai achar uns 2, 3, 4 concorrentes. Mas eles não vão performar desse jeito. Por quê? Porque aquela característica foi uma coisa que a gente assumiu como característica do produto. E o grande diferencial da FAP é isso. É achar o nosso espaço, é achar a nossa vocação. Fazer mais do mesmo é o que os grandes grupos estão fazendo. Exato. Isso não vai funcionar pra gente. E eu acho que vem muito na coisa que é a busca hoje da educação, né? Todo mundo está procurando experiência. Educação todo mundo faz, é obrigação. Sim. Mas experiência é o que faz a diferença, não é isso? Com certeza. Até porque, assim, o aprendizado, ele é uma coisa mutável. Eu aprendo com você, eu aprendo lendo um livro, ao jornal. É isso aí. Muita gente tem encontrado no TikTok, no Instagram, refúgios de aprendizados específicos. E você fala, então esse é o fim da educação? Amanhã eu posso comprar uma pós que vai acontecer 100% no TikTok? Não vou falar que não, e se sim, quero crédito pela ideia. Mas, de forma geral, eu não acho que são concorrentes. Eu acho que a gente sempre tem que engajar a paixão dos alunos pela aprendizagem. É isso que vai criar o caminho para o futuro da educação, para o espaço em que a gente ocupa, para as características metodológicas, mercadológicas. É uma consequência de você pensar que tipo de experiência você pode criar para o seu aluno. Eu acho que a gente está numa era, para finalizando aqui o nosso OvoCast, o primeiro deles, né? Que a gente está numa era de conteúdo, e conteúdo é convergente, educação é conteúdo, e a gente precisa pensar em novas formas de envolver as pessoas. A gente podia ficar aqui falando realmente horas e horas a fio, porque o assunto é apaixonante. Eu confesso que esses últimos 3 anos, assim, eu tenho aprendido coisas maravilhosas, porque a gente tinha um certo preconceito, eu antes, né? Mas será que eu sei fazer educação? Não, eu sei gravar, eu sei fazer. Mas depois, quando você se envolve com isso, você acaba entendendo que existem formas legais, assim, de você desenvolver conteúdo para a educação, que acaba ampliando essa experiência. E eu acho que a gente tem uma entrega aí para a sociedade que é muito importante, que é fazer as pessoas gostarem de aprender de novo, né? Hoje a gente consome muito conteúdo, mas não necessariamente a gente aprende alguma coisa que nos ajude a desenvolver uma intelectualidade que vai fazer a diferença no futuro. Então, tá fazendo isso com a FAAP, assim, é muito legal, porque a gente vê vocês, assim, num prisma diferente. Vocês são os caras que se preocupam com qualidade, vocês estão buscando formas novas de surpreender o público e falar, cara, educação é um negócio maravilhoso. Vitor, prazer imenso te ter aqui, obrigado pela gentileza de ser o primeiro, e eu acho que começamos com o pé mais do que direito, com os 2 pés direitos, assim, e queria que você mandasse a mensagem para os parceiros de educação, as pessoas que acreditam nisso, porque a gente vai divulgar muito esse material, e queria que você deixe a tua mensagem final aí, cara. Imagina, eu que super agradeço esse espaço, eu também sou super entusiasta da educação. Eu acho que as pessoas, elas olham e falam, nossa, com essa idade deve saber nada de educação. Mas eu acho que isso também faz parte desse momento que a gente tá. Ele tá falando isso porque que idade você tá, Vitor? Eu tô com 28. 28, então quem tá escutando não tá vendo, né? Quem estiver vendo, o cara é novinho, como é que ele sabe tudo isso? Mas, pois enfim. Mas eu tô há 7 anos na FAP já. Eu comecei a minha carreira, né? Eu tinha acabado de ingressar na faculdade, eu voltei pro meu colégio para ser tutor, professor particular dos alunos. Então eu trabalho com educação já faz um tempão, né? Eu gosto muito disso. E a mensagem é essa, eu acho que a gente nunca tem que parar de se desafiar. O que move a FAP há 75 anos, faz a gente olhar para os próximos 75, são os nossos desafios. Enquanto a gente, como instituição, decidir ficar na nossa zona de conforto, é onde a gente morre. É da nossa zona de conforto que a gente começa a deixar de entregar aquilo que a gente se vocacionou para fazer. Então, o mercado vai mudar, os concorrentes vão mudar, você não pode controlar o que seu concorrente vai fazer, você não pode controlar que metodologia nova vai tomar o mercado. É isso aí, cara. Entendeu? Eu não posso impedir que uma faculdade se instale num prédio comercial com uma vista linda para JK. Mas eu posso pensar o que eu vou fazer. E esse é o desafio nosso. Quando a gente puxa um papo como esse, é um convite. Não que o que a gente falou aqui, o que a gente faz, né, na FAP Digital, é uma fórmula que, enfim, é a fórmula do sucesso. Qualquer um que fizer vai dar certo.
Não, esse convite para que vocês se ponham no mesmo lugar que a gente estava há 1 ano e meio atrás e falar, bom, como que eu posso fazer a minha melhor entrega? Esse é o caminho que a educação tem que seguir sempre. Parabéns, cara. Bom, gente, dramaturgia é conteúdo, ficção é conteúdo, educação é conteúdo, no final do dia tudo é conteúdo. Obrigado pela tua presença, um abraço para todo mundo e a gente volta por aqui assim que novas mentes cheias de ideias legais apareçam por aqui para a gente poder mostrar que vale a pena investir em conteúdo e isso faz a diferença na vida das pessoas. Valeu? Um abraço para todo mundo e até a próxima.